Você já sentiu que havia algo errado em um lugar, mesmo que tudo parecesse normal? Como se o ambiente ao seu redor estivesse tentando esconder uma presença que só você conseguia perceber. Às vezes, os sinais não são óbvios. São apenas pequenos detalhes. Um cheiro que não deveria estar ali. Um silêncio fora de hora. Uma sensação estranha no estômago. Hoje vamos mergulhar em 2 relatos reais enviados por pessoas comuns, que experimentaram o inexplicável de uma forma silenciosa, mas profundamente perturbadora. Não espere grandes sustos ou aparições gritantes. O verdadeiro terror dessas histórias está justamente no fato de que poderiam acontecer com qualquer um, até mesmo com você. Se você gosta de histórias misteriosas como essa, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Toda semana trazemos novos relatos sobrenaturais que talvez te façam pensar 2 vezes antes de apagar a luz. Agora, prepare-se. O que você vai ouvir a seguir pode parecer sutil, mas vai ficar na sua cabeça por um bom tempo. Relato 1: O quarto de hóspedes. Eu nunca acreditei em nada sobrenatural. Sempre fui do tipo cético, que tenta encontrar explicações racionais para tudo. Mas no ano passado, fiquei 1 mês na casa da minha irmã, enquanto ela fazia uma viagem longa com o marido. Ela me pediu para cuidar da casa e do cachorro. Aceitei de boa, até porque a casa é confortável, e ela tinha reformado tudo recentemente. Nos primeiros dias foi tudo tranquilo. Eu trabalhava de casa, fazia minhas coisas e à noite assistia TV na sala. Mas a partir da 3ª noite, comecei a ouvir algo vindo do andar de cima. Sempre por volta das 2 ou 3 da manhã. Parecia um arrastar de móveis, ou algo sendo empurrado no carpete. Eu subia e não encontrava nada fora do lugar. No 5º dia, percebi que aquilo sempre acontecia na mesma hora e no mesmo cômodo. O quarto de hóspedes. Era o único cômodo da casa que minha irmã não usava, segundo ela, porque era o mais escuro da casa. Achei estranho na época, mas não insisti. Fui lá ver durante o dia, e de fato era mais frio e a janela parecia não deixar muita luz entrar. Mas fora isso, nada de anormal. Naquela noite, decidi deixar a porta do quarto entreaberta com a luz do corredor acesa. Deitei no sofá da sala, como sempre fazia. Por volta das 2h40, ouvi novamente o som. Só que dessa vez era diferente. Não era móvel se movendo. Era um som ritmado, como se alguém estivesse batendo com os dedos no chão. Lentamente, quase como se estivesse marcando presença. Fiquei paralisado. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, ou algum barulho da estrutura da casa. Levantei devagar, fui até a escada e subi. Quando me aproximei do quarto, o som parou. Entrei. Nada. A única coisa diferente era o cheiro. Um cheiro leve, quase imperceptível, de mofo molhado, mesmo com a janela aberta. Na noite seguinte, dormi com a porta do quarto trancada e coloquei uma cadeira encostada nela, só por precaução. Não sei explicar o motivo exato, foi instintivo. E mais uma vez, lá pelas 3 da manhã, ouvi o barulho. Só que agora era algo roçando no carpete, como se alguém estivesse passando a mão. E logo depois a cadeira que eu havia colocado caiu sozinha. Não ouvi um empurrão, nem um estrondo. Apenas o som da madeira batendo no chão. Eu não tive coragem de abrir a porta na hora. Esperei amanhecer. Quando fui ver, a cadeira estava caída, sim. Mas o que me assustou de verdade foi que havia um risco na madeira da parte inferior da porta. Como se alguém, ou alguma coisa, tivesse arranhado com força. No dia seguinte, liguei para minha irmã e perguntei se ela já havia sentido algo estranho naquele quarto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "É por isso que a gente nunca dorme lá." Segundo ela, o antigo dono havia morrido exatamente naquele quarto.
Um infarto sozinho. Só encontraram o corpo 3 dias depois, já em decomposição. Depois disso, terminei os últimos dias dormindo com luz acesa e sem sequer olhar para cima. Quando minha irmã voltou, fiz questão de ir embora no mesmo dia. Nunca contei para ela tudo o que vi e ouvi. Mas desde então, evito ficar sozinho em qualquer lugar que tenha um quarto vazio. Relato 2. A voz do outro lado da parede. Moro em um apartamento antigo, com paredes tão finas que consigo ouvir o vizinho do lado conversando com a esposa quase todas as noites. Mas há alguns meses, algo diferente começou a acontecer. Eu ouvia uma voz masculina, só que não era a do vizinho. Era mais baixa e falava com pausas estranhas, como se estivesse tentando formar as palavras com dificuldade. No começo, achei que ele estivesse recebendo visitas, ou talvez falando ao telefone com alguém, mas a frequência me chamou a atenção. Toda noite, por volta das 23 horas, a voz surgia. Não era constante. Às vezes, eu ouvia apenas 2 ou 3 frases. Outras vezes, a conversa durava quase meia hora. Mas o mais perturbador era que meu vizinho não respondia. Nunca. Era como se a voz estivesse falando sozinha. Certa noite bati na parede tentando sinalizar que o som estava alto. A voz parou por um instante e logo depois sussurrou algo que me deixou gelado. Você também ouve? Fiquei parado, com o coração acelerado. Não consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, encontrei meu vizinho no elevador e perguntei se ele tinha recebido alguém recentemente. Ele me olhou confuso e disse que não, que passava a maior parte do tempo sozinho desde que a esposa havia falecido há 2 anos. Aquilo me travou, porque eu jurava ter ouvido ela conversando com ele várias vezes. A voz feminina era clara, suave, mas presente. Passei a gravar os áudios à noite. Pegava o celular e deixava gravando perto da parede. Em 3 noites diferentes, captei sons muito sutis, respirações, sussurros e um som abafado de algo como passos. Mas nunca consegui ouvir claramente as palavras. Quando mostrei a um amigo, ele disse que parecia apenas interferência. Na semana seguinte, a voz mudou. Tornou-se mais grave e mais agressiva. Não conseguia entender o que dizia, mas o tom era ameaçador. Uma noite, ouvi algo como uma pancada na parede, seguida de um gemido abafado. Liguei para a portaria e pedi que verificassem se estava tudo bem no apartamento ao lado. Minutos depois, recebi a ligação do porteiro. O senhor tem certeza de que ouviu algo? Aquele apartamento está vazio. O morador faleceu há 2 semanas. Infarto. Estávamos tentando entrar em contato com algum parente para liberar o imóvel. Aquilo me destruiu. Quem eu ouvia todas as noites? A esposa dele estava morta. E agora ele também. E mesmo assim, a voz continuou. Por mais 3 dias, exatamente às 23 horas, os sussurros voltaram. Depois, sumiram completamente. Hoje o apartamento ao lado continua vazio. Às vezes ainda escuto pequenos estalos e sussurros baixos, como ecos de algo que já se foi. Nunca mais falei sobre isso com ninguém, mas toda vez que chega perto das 11 da noite, eu aumento a TV e tento fingir que não ouço nada. Algumas histórias não precisam de monstros, aparições aterrorizantes ou rituais estranhos para nos causar medo. Às vezes, o terror está nas pequenas coisas, nos detalhes. Em perceber que algo está presente, mesmo quando não deveria estar. Nos relatos de hoje, o que mais assusta não é o que foi visto, mas o que foi sentido. E o mais inquietante é pensar que esses sinais, essas presenças podem estar por aí ao nosso redor, se manifestando em detalhes quase invisíveis, e quando notamos, já é tarde demais.
como se apenas prestar atenção fosse suficiente para convidar aquilo para perto. Se você chegou até aqui, conte nos comentários. Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que tenha passado por uma experiência assim? Sua história pode aparecer em um próximo episódio. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Toda semana, o Diário da Meia-Noite volta com novos relatos que atravessam o limite entre o real e o inexplicável. Até a próxima. E durma bem. Se conseguir.